Ciclo vicioso, repetição de padrão, repetição de comportamento, sintomas sem explicação, sintomas físicos sem explicação, sintomas emocionais sem explicação. Talvez um caminho para solucionar ou um caminho para investigar provavelmente com certeza, mas um caminho é regressão de memória, né? Fazer uma regressão de memória. Mas não é só fazer uma regressão de memória, porque tem todo um processo. Então a conversa de hoje é para a gente entender um pouquinho, talvez tirar algumas curiosidades, alertar para alguns cuidados importantes, né? E talvez até, talvez não, e desmistificar um pouco a regressão de memória. Porque o que é isso, né? Primeiro ponto é esse. O que é isso de regressão de memória, né? Vamos lá. Antes de mais nada, eu sou Arthur Aranha, sou psicólogo clínico, né? Clínico lá se vão alguns anos. E regressão de memória é trazer ao nosso consciente, trazer ao consciente atual algo a priori do passado. Ponto. Falando de uma forma muito curta, objetivo e simplista, né? Então, basicamente, é trazer a nossa consciência atual coisas que a priori nos aconteceram no passado. E aí? Gostou do a priori aconteceu? Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, mas só me antecipando, a priori aconteceu é porque não tem como se garantir que aconteceu. Não tem como se garantir. Não tem como eu carimbar, ou qualquer pessoa, inclusive, carimbar e afirmar que aquilo é uma verdade. Ah, então por que fazer? Pode ser uma pergunta. E essa é uma excelente pergunta. Porque me fazem essa pergunta. E por que fazer? Justamente por aquilo que eu falei logo no início, né? De muitas vezes repetição de padrão, sintomas sem uma explicação lógica. Por curiosidade, não. Eu não faço por curiosidade. Por quê? Porque com o passado a gente sempre vai trabalhar com pinça e pincel, com muito cuidado, com muita cautela, com muita responsabilidade. E não é à toa que você esqueceu. Muitas vezes o esquecimento é uma dádiva. Muitas vezes o esquecimento é uma forma de proteção. Então por que eu vou mexer nisso? Então por que você quer mexer nisto? Né? O mexer é porque muitas vezes se faz necessário para atingir determinado objetivo. Para atingir, eu poderia falar uma cura emocional, ou trabalhar alguns sintomas, ou lidar melhor com algumas coisas, quebrar padrões, parar de repetir padrões, ressignificar o passado. Entende? Então, a questão do trabalhar passado, e mais uma vez, que passado é esse? Até onde pode ir? Essa é outra pergunta que fazem. Até onde vai? Vamos lá. Partindo do princípio que eu acabei de falar, de que não necessariamente toda experiência vivenciada no processo de regressão de memória é uma verdade. Eu preciso marcar muito isto, porque vai existir também um sistema de crença, eu acredito, não acredito. Então eu já marco isso. Então tem experiências de pessoas, de relatos indicando que a pessoa está na vida intrauterina.
Ah, de fato é aquilo? Não sei. Tem relatos de paciente, de alguns pacientes, onde faz parecer, eu dou risada porque é necessário cuidado, faz parecer que o conteúdo relatado são coisas de vidas anteriores. E eu falo, faz parecer que isso é um conteúdo de vidas anteriores, porque quando se descreve a cena, quando se descreve o que está vivenciando, a vestimenta, quando se descreve, não se descreve coisas da nossa atualidade. Arthur, é verdade ou não é verdade? Não sei. Eu sou psicólogo clínico. E dentro do contexto clínico, de verdade, não importa. Não é relevante. Dentro do contexto clínico, não é relevante. Vou repetir. Dentro do contexto clínico, não é relevante. Próxima pergunta seria: então qual é o contexto clínico? O contexto clínico é a pessoa vir em busca de melhora. Eu falei isso agora há pouco. Vir em busca de melhora dos sintomas, resolução de conflitos, resolução de questões. Esse é o objetivo. O objetivo não é saber se é verdade ou não é verdade. Porque de verdade não importa. E não importa saber se é verdade ou não é verdade, porque mesmo não sendo verdade, e aquilo vindo, existe uma lógica para aquilo estar saindo da sua cabeça. Existe uma lógica para aquele conteúdo estar se manifestando daquele jeito. Porque também vale, não se iluda, né? Muitas vezes a gente é influenciado por coisas que a gente não faz a menor ideia. Coisas que eu vivi, ou coisas que eu acho que vivi, eu mais uma vez faço essa ressalva, nos influencia. Você nunca teve aquilo de uma memória criada? Às vezes você escuta tanto aquilo e que na sua cabeça já monta-se uma imagem e na sua cabeça aquilo é verdade, mas que no fundo você vai ou teve alguma situação que você vê, não, eu não vivenciei aquilo. É mais comum do que se imagina. Entende? Então, mais uma vez, não é relevante. Pode ser relevante no quesito curiosidade. Mas, mais uma vez, também, eu falo muito mais uma vez, é dentro do contexto clínico. Por isso que as pessoas que me procuram por curiosidade, eu falo, infelizmente, eu não faço. Vai achar gente que faz. Vai achar gente que faz, vai achar gente, inclusive, que diz que aquilo é, mas eu, psicólogo clínico, não faço por curiosidade. Eu, Arthur, que isso trabalho com psicologia clínica, não faço por curiosidade. E trabalho sempre com muito cuidado, muita cautela. E esse muita cautela é porque às vezes pode parecer algo simples, mas, mas às vezes pode ser algo simples, mas que existe uma carga emocional mais pesada. Porque não entrando no processo de regressão, normalmente o fio desse novelo que está emaranhado, o fio que a gente vai puxando é a partir do sintoma, a partir de uma sensação, a partir de uma frase, a partir de uma dor.
Então, o sintoma vai indicar o caminho. Só que nesse sintoma vai indicar o caminho, muitas vezes nisso tem camadas e que a gente precisa ir trabalhando passo a passo. Porque mais importante do que ir acessar algumas coisas, sendo verdade ou não verdade, mais importante que acessar é você estar bem. É o paciente ficar bem depois. É o paciente elaborar bem aquilo. Sair melhor do que como está entrando. Por isso também, aí vou trazer isso. Fazer o processo de regressão muitas vezes é dentro de um contexto terapêutico. Dentro de um contexto clínico. Não é simplesmente faço regressão e pronto. Tenho acesso àquilo e pronto e acabou. É dentro de um contexto clínico. Porque muitas vezes vem conteúdo sobre aquilo e a partir daquilo tem muito trabalho a ser feito, muito trabalho a se elaborar aquilo se assentar e organizando a mente, organizando as emoções frente ao que a pessoa veio buscar, frente ao conteúdo. Eu vou repetir, porque não necessariamente o vivenciado, o experienciado durante o processo é uma verdade. Esse experienciado pode ser porque eu sei, eu como psicólogo, o terapeuta ali, eu sei a partir do relato. Então, um relato pode ser uma pessoa vai estar falando e pode ser uma fala com a carga emocional, às vezes não. Isso vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm muita mais facilidade, tem pessoas que não. Vocês entendem? Você entende o cuidado que tem que se ter? Por isso que no passado a gente vai com cuidado, porque às vezes pode vir algum conteúdo. E se isso não for muito bem trabalhado, daqui a pouco a pessoa acredita de fato que foi aquilo que aconteceu. Aqui, que aquilo tudo aconteceu, e não, muitas vezes não aconteceu. A pessoa sair desorganizada emocionalmente, então é necessário voltar, acomodar, né? Então, antes do processo mesmo, é necessário, inclusive, uma explicação. E talvez esse momento aqui, esse bate-papo, essa conversa, possa também elucidar, né? Possa tirar algumas dúvidas, né? Mas alertar sobre isso. Deixa eu ver se teria mais alguma coisa aqui. Tem um roteirinho. Deixa eu ver. Não, acho que é isso. Sabe? Qualquer coisa vocês perguntam, né? Tem o meu Insta também, Arthur Aranha. Pode ser por aqui mesmo, né? Vocês perguntam e eu vou, dentro do possível, vou tirando essas dúvidas, posso gravar novos vídeos com isso. Certo? Acho que é isso. Eu acho que eu não esqueci de nada. Se eu esqueci de qualquer coisa, eu gravo outro vídeo, né? É isso. Vamos lá e até a próxima.